Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Rebeca, eu sou uma das voluntariadas da Inclusive Society, eu sou assistente educacional e hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho, dar algumas dicas de como tornar as aulas mais interativas, sejam elas presenciais ou online. As dicas aqui servem para qualquer tipo de aula que você for dar. Bom, eu acho que eu preciso começar falando que muitos professores ou qualquer pessoa que esteja dando uma aula, ela, para tornar ela realmente interativa e buscar o interesse do aluno, é importante a gente criar um ambiente confortável. E também que a pessoa que esteja dando aula busque criar um certo vínculo. Não uma intimidade muito grande, você realmente precisa conhecer o aluno, sabe? Mas um certo vínculo é importante. Então você tá sempre saber, por exemplo, coisas básicas, o nome da pessoa, você saber como que aquela pessoa se comporta em sala, as dificuldades dela, saber, sabe, ler a pessoa, assim, sabe? Nada muito profundo, mas saber o básico é interessante. Porque assim, o aluno ele cria um certo vínculo com você que está dando aula e ele já fica mais interessado naquilo que você está falando. Mas enfim, você conseguindo criar esse vínculo, você já chama a atenção dele. Agora, independente da aula que você esteja dando, do conteúdo, existem várias diquinhas e coisinhas que você poderia fazer para tornar a aula mais interativa em si. Por exemplo, se você está dando uma aula de história ou algo que é mais teórico, o que é interessante fazer? Jogos. Por exemplo, hoje a gente tem várias plataformas online mesmo que a gente consegue espelhar para os alunos e eles conseguem fazer em casa, como por exemplo quiz, sabe? Existem várias plataformas de quiz, mas o que os professores mais usam, porque é mais prático, é o Quizur. Então, por exemplo, essa é uma ferramenta muito interessante para tornar a aula mais interativa em si, sabe? Porque além de você perceber se a sua aula foi compreensível de fato para os alunos, se eles entenderam o conteúdo, se eles estavam prestando atenção, se alguém ficou com alguma dúvida, porque é um quiz de perguntas, né, óbvio. O aluno vai ter acesso à pergunta e às respostas, então ele consegue responder na hora e na hora também o professor já consegue ver a quantidade de alunos que acertou a resposta e a quantidade de alunos que errou. Então, por exemplo, se a maior parte dos alunos errou a maioria das perguntas, a gente já sabe, por exemplo, que a turma pode não ter entendido muito bem aquele conteúdo. Então, por exemplo, seria interessante explicar de novo ou explicar de algum outro método. E assim a gente já tornou uma parte da aula interativa. Então, além de você transformar parte do estudo em jogos, assim, eu falei que isso serve para matérias teóricas, mas isso também serve para matérias mais práticas, tá? Por exemplo, teria como formar um jogo, por exemplo, com matéria de exatas, com física, com matemática, sabe? Essas matérias também tem como a gente encaixar em jogo, principalmente se a gente está dando aula para uma turma grande, sabe? Aí o médio porte. É interessante tornar essas aulas mais interativas em forma de jogos, porque chama bastante atenção. E é até bom para o professor para a gente descobrir, né, se o aluno está de fato entendendo o nosso conteúdo. Bom, também, independente da matéria que você esteja dando, é muito sábio da parte do professor que esteja dando aula, ou da professora, que em final de cada aula, ou em final, por exemplo, você deu aula em uma semana, explicou a matéria, e na outra semana você combina com os alunos de fazer, por exemplo, um debate. O debate, ele, assim, eu posso estar dando dicas bobas, mas são dicas essenciais, porque essas dicas realmente prendem o aluno e fazem, talvez, ele entender a matéria de um jeito até mais simplificado. Por exemplo, o debate que eu disse aqui agora, ele é interessante fazer essa dinâmica porque, independente da matéria que você esteja dando, se você propõe um debate para uma turma,
além de ter que pesquisar um pouco mais e além do que ela estudou, ela vai estar interagindo com outras pessoas, debatendo com outras pessoas aquele assunto, sabe? Então é extremamente interessante porque ela vai estar se interessando naquele momento pelo assunto, ela vai estar estudando ao mesmo tempo e discutindo, vendo outras perspectivas do assunto. Talvez algo que ela não tenha percebido, mas que o colega de turma dela tenha percebido. E claro, o professor também pode ajudar dando dicas durante o debate, que torna a explicação e o entendimento do assunto mais claro. Então, além de jogos, debates, o que eu posso dizer para vocês fazerem também é criar cenários reais que tenham a ver com aqueles conteúdos e mostrar para o aluno que aquele conteúdo é realmente possível de ser usado no dia a dia. Porque às vezes a gente estuda algumas coisas e a gente fica, nossa, mas por que eu estou estudando isso? Por que eu vou usar isso? Quando que eu vou usar isso no meu dia a dia? E muitos alunos têm essa pergunta, sabe? E assim, eu vejo poucos professores trazendo essas informações para as aulas, dizendo para os alunos cenários reais, quando que a gente vai usar aquilo, como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia de forma que tornaria a nossa vida um pouco mais simples, um pouco mais rápida, poupar tempo se a gente tivesse aquele conhecimento. E trazer isso para os alunos é muito legal porque eles vão se interessar por aquilo. Eles vão dizer, poxa, se eu realmente soubesse isso há um tempo, eu poderia simplificar minha vida, eu poderia fazer isso de uma forma mais rápida. Então, é muito interessante trazer esses cenários de formas reais do que a gente está estudando para a nossa vida, para os alunos realmente terem interesse por aquilo e saberem que eles não estão estudando aquilo à toa e só porque eles precisam estudar. Então é de extrema importância que a gente tenha esse ambiente mais interativo, mais confortável para os alunos, sabe? Então tudo isso que eu tô falando de jogos, debates, trazer cenários reais para o assunto, é algo que torna o seu ambiente de ensino mais confortável, até mais interativo para o professor, porque às vezes é muito cansativo você dar uma aula que você fica ali o tempo inteiro só falando, explicando, e aí tem uma vez ou outra que alguém tira uma dúvida, que alguém faz uma pergunta. É muito mais interessante você conseguir de fato fazer uma aula onde as pessoas se interessem, onde as pessoas estejam o tempo inteiro participando, fazendo perguntas, sabe? Então, assim, e é não só para o professor que torna o trabalho dele mais complexo, mas para os próprios alunos que, sabe, realmente formam um interesse e talvez um interesse até de estudar aquele assunto fora de classe, sabe, de aprofundar realmente os conhecimentos, futuramente de se aprofundar mais ou buscar um ensino mais aprofundado naquilo. Então é realmente interessante criar um ambiente de, digamos, não confraternização, mas um ambiente de interação, um ambiente onde há troca de conhecimento, tanto dos alunos quanto para os professores, onde os alunos levam perguntas, dúvidas, se interessam por aqueles alunos, e pelo professor, que torna aquele ambiente aberto a esse tipo de interação. Por isso também que, como eu falei no início, é interessante o professor ter esse interesse de criar um vínculo com o aluno, porque deixa ele muito mais confortável para realmente participar da sua aula, para tornar ela mais interativa, porque o trabalho de tornar a aula interativa não é só muito dos professores, também tem grande parte dos alunos, porque nem sempre também a gente busca fazer uma aula interativa e nem sempre os alunos estão interessados naquilo, porque não que eles não estejam interessados, tá? Mas que eles não se sentem confortável. Então, se a gente criar, ou se por algum motivo for um ambiente mais hostil para o aluno, vai ser complicado criar esse ambiente que a gente quer de interação. Então é muito importante que você crie pelo menos um pequeno vínculo, você sabe uma coisinha de cada aluno, sabe, uma característica. Assim, é complicado porque muitas vezes aquela pessoa que tá dando aula, ou ela dá muitas aulas, ou tem uma turma muito grande, então é complicado. Mas pelo menos você, sabe, se mostrar disposta ou disposto
ao aluno, de mostrar para ele que está interessado nele, é de extrema importância, porque assim ele vai se sentir confortável, não só com você, mas na aula, e também de interagir com outros colegas, falar sobre o assunto que está sendo ensinado. Bom, outra dica que eu posso dar é de você convidar os alunos a explicarem a matéria para o professor. Então vai ser como uma aula invertida, sabe? Muitos alunos, muitos professores, na verdade, usam essa técnica porque torna o ambiente mais descontraído e, ao mesmo tempo, assim como nas outras dicas que eu dei, os alunos continuam aprendendo e aprofundando aquele conhecimento. Porque se o professor instiga os próprios alunos a ensinarem aquela matéria, eles vão precisar, assim como no debate, fazer uma pesquisa, trabalharem em grupo, porque são vários alunos explicando para o professor, então eles vão precisar trabalhar em grupo, eles vão precisar fazer uma grande pesquisa sobre realmente o assunto, vão precisar de fato entender para conseguir ensinar ao professor. E claro, também se eles tiverem alguma dúvida, eles vão conseguir perguntar para o professor na hora. Por exemplo, se um aluno está explicando aquilo para o professor e ele está falando aquilo, por exemplo, ele está explicando algo de física, então ele está falando uma fórmula, como usar para o professor, como ele poderia utilizar, mas aí no momento ele surge uma dúvida, ele vê que mesmo ele tendo estudado aquilo, mesmo ele tendo prestado na atenção do professor, ele percebe que enquanto ele está explicando aquilo, talvez ele não tenha entendido muito bem de fato como utilizar aquilo, como utilizar aquela fórmula, por exemplo. Então isso é interessante porque, além do aluno ter a percepção do que ele está certo, do que ele está errado, de como ele está explicando, sabe? Criar esse estímulo de liderança em todos os alunos, porque por mais que eles estejam trabalhando em grupo, eles vão precisar todos explicar, então não vai ter algo individual, sabe? Vai criar algo dentro deles de liderança, de proatividade. Então é extremamente interessante porque não só cria um ambiente de interação com o professor, mas também torna os alunos mais proativos para aquilo. Talvez até um interesse em ensinar que eles não tinham, por exemplo. Então é muito interessante criar esses ambientes interativos com os alunos, porque além de criar uma aula muito mais interessante para o professor, cria um ambiente interessante para os próprios alunos, porque eles vão se sentir mais confortáveis e mais confiantes futuramente quando eles tiverem que falar sobre aquela matéria. Não vai ser algo, por exemplo, que eles tiveram que só decorar para fazer uma prova, vai se tornar uma matéria que eles realmente entenderam, que se alguém perguntar para eles o que é, eles vão conseguir explicar com maestria. Não vai ser algo, sabe, duro, que a gente percebe que a pessoa só decorou para fazer uma prova, porque é muito mais bonito quando a gente vê que o que a gente ensinou, aquele aluno realmente entendeu, ele não só decorou para fazer um teste, um questionário, uma questão, qualquer coisa, ele realmente entendeu o que a gente está explicando, sabe? Se a gente fizer uma pergunta, ele vai saber explicar direitinho, ele vai botar nas palavras dele, não com algo que ele leu em um livro e decorou. É muito mais interessante se a gente tornar as nossas aulas interativas, porque tornando elas interativas, a gente vai chamar a atenção dos alunos, a gente vai buscar o interesse deles. Não vai ser algo monótono, cansativo, porque quando a aula não é interativa, quando os alunos às vezes só estão cansados, a atenção deles talvez não esteja tanto ali, por mais que eles estejam presentes na turma, vendo aquela aula, talvez eles não estejam realmente prestando atenção, talvez estejam pensando no dia a dia deles, o que eles vão precisar fazer, o que eles fizeram em casa, enfim. São várias possibilidades que os alunos podem ter dificuldade de atenção. E essas aulas também, eu digo isso como uma aluna que tem dificuldade de prestar atenção, é muito interessante para esse tipo de aluno que tem um pouco desse déficit de atenção, porque você chama a atenção dele, sabe? Então você tira a atenção dele
de algo que ele estava pensando, que estava nublando a cabeça dele, e busque essa atenção para o conteúdo que você estava dando. Então ele de fato vai se interessar, sabe? Ele vai buscar interesse, ele vai estudar sobre aquilo. E não simplesmente assistir uma aula e ficar decorando, ou então assistir uma aula e quando sair ele já vai ter esquecido metade das coisas do que foi ensinado a ele. Então, essas foram as dicas, foram poucas, mas foram dicas que, ao meu ver, são de extrema importância para você conseguir buscar o interesse do seu aluno quando você estiver dando uma aula. E em qualquer formato, pode ser online, pode ser presencial, são dicas que servem para todos os tipos de aula. Até com PowerPoint, qualquer tipo de método que você for usar para o seu ensinamento, dá para você usar essas dicas que eu disse hoje. Então, inclua isso na sua aula, é muito divertido, você vai ver que vai ser melhor para você ensinar e para os próprios alunos de entenderem, tá bom? Eu fico por aqui, mas eu espero que essa aula, ó, já tô até com aula na cabeça, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a quem esteja vendo de alguma forma. Eu pesquisei bastante para realmente passar informações verdadeiras para você e também, claro, pelas coisas que eu mesma já fiz ensinando alguns alunos, tá? Então, eu espero que essas dicas ajudem você também que está assistindo esse vídeo a tornar as suas aulas mais interativas, tá bom?